Seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz de ter você aqui, porque o que eu vou te falar, eu gostaria de ter ouvido, há muito tempo atrás. E eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa dentro de você, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou na frente de uma peça de cartonagem, uma maleta ou alguma outra peça qualquer, daquelas lindas, bem estruturadas, aquele acabamento premium, aquele tecido, aquela personalização, todos os detalhes impecáveis? Tu já parou numa peça dessa olhando e pensou que coisa mais linda? Eu nunca iria conseguir fazer algo nem próximo disso. Tu já se fez essa pergunta? Tu já teve esse pensamento? Se você respondeu que sim, pode ficar, porque esse vídeo é para você. E esse pensamento que tu teve parece assim que é meio pequeno, né? Tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nossa, eu não tenho capacidade de fazer algo nem perto disso. Quem dirá igual a essa peça? Parece um pensamento passageiro, pequeno, mas na verdade ele não é pequeno. Ele é um dos pensamentos mais limitantes que uma mulher pode ter sobre si mesma. Então vamos começar pelo começo, né? O que é, afinal, ter capacidade para fazer uma maleta premium bem acabada? Eu te pergunto isso porque, na maior parte das vezes, quando uma mulher chega até mim dizendo que não tem capacidade, que acha lindo, mas não se sente capaz de fazer, ela está usando essa palavra, capacidade, como um sinônimo de uma outra palavra completamente diferente. Na verdade, o que ela quer dizer é: eu não tenho talento. E aí tá a confusão, né? A confusão que trava metade das mulheres. Antes mesmo de darem um primeiro passo, ela já travou. Então, eu preciso separar essas duas coisas para você agora, com muita clareza, porque são palavras completamente diferentes e você misturá-las vai custar muito caro. Se fizer essa confusão aí, não vai ser bom para você. E eu vou te contar o porquê. O talento é uma coisa que você tem ou você não tem, desde que você nasce. Então você não escolhe ter talento. Você não acorda um dia e decide desenvolver o teu talento. O talento, ele não é desenvolvido. É aquele dom que aparece naturalmente, sem esforço, sem tempo, sem sequência. Ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu com ele ou você não tem e não vai conquistá-lo. A capacidade é uma outra coisa. A capacidade, ela é construção, é resultado de um processo, é sequência de etapas aprendidas até virarem uma habilidade. Capacidade não aparece antes da prática, ela aparece como consequência da prática. E aqui está a parte mais importante do que eu acabei de dizer. A cartonagem premium, ela não exige talento. Ela não pede que você saiba desenhar, ela não pede que você tenha um olhar de artista, sabe? Ela não pede que você tenha crescido numa casa cheia de artesanato, com a avó costurando perto, com a mãe colecionando retalhos. Ela não pede isso, ela pede técnica. Ela pede sequência, ela pede direção. E a técnica, ela se aprende. A sequência se ensina. Direção, eu tô aqui para te dar. Então você não precisa ter tido toda essa bagagem de artesanato, de feito à mão, em casa e ao longo da tua vida, ter habilidades, né? Ter aquele. Não precisa disso. Agora eu quero te mostrar outra confusão muito comum. Porque não é só a palavra talento que atrapalha, tem uma outra também que atrapalha. Muita gente confunde a cartonagem premium com artesanato genérico. Então, entender essa diferença é fundamental também para você não se perder no meio do caminho. Artesanato genérico é um universo enorme. Inclui desde pintura em tela, crochê, bordado, decoupagem, scrapbook, feltro, enfim, uma infinidade de coisas lindas. Todas elas, mas cartonagem premium não é um artesanato genérico. Ela tem uma estrutura própria, ela tem uma lógica construtiva que começa muito antes da decoração. Então, muito antes do papel estampado, muito antes ali do bordado, da personalização, muito antes do acabamento bonito que aparece na foto. A cartonagem premium, ela começa com engenharia, com estrutura, com decisão certa sobre o tipo de papelão, a espessura, o encaixe, o ângulo,
todos os detalhes, que você planeja antes mesmo de colocar a mão na massa. E isso não é uma coisa que você aprende no YouTube em 20 minutos, não é uma coisa que você aprende tentando, errando durante meses sozinha, sem ninguém para te corrigir a mão. Isso se aprende com método, com passo a passo, tudo estruturado, para você realmente conseguir replicar. E tem dois tipos de mulheres que chegam até esse universo da cartonagem. E eu preciso falar sobre esses dois tipos, porque depende de qual tipo você é, o caminho vai ser um pouco diferente, mas o destino é o mesmo. Então, o primeiro tipo de mulher é a que já fez artesanato antes. Então, ela já bordou, ela já fez crochê, ela já tentou alguma coisa manual. Então, ela chega pensando que isso vai facilitar tudo. Eu já faço artesanato. Às vezes facilita sim. A coordenação motora, a paciência, ela é mais treinada, né? Então, isso ajuda sim no processo. Isso já existe, ela já tá com ela. Mas muitas vezes esse histórico ele atrapalha, sabe por quê? Porque ela já criou vícios, ela já tem um jeito de fazer as coisas, então que para ela parece certo. Mas não é o jeito da cartonagem premium. Aí ela precisa, antes de aprender, ela precisa desaprender algumas coisas. Então ela desaprende algumas coisas para dar um reset ali e conseguir alguns padrões que ela construiu com o artesanato anterior. Desconstruir esses padrões, para então aprender algo novo. O segundo tipo de mulher é aquela que nunca encostou em nada manual na vida. Ou porque ela olhou e se sentiu incapaz de fazer e nem tentou, ou porque ela nunca sentiu vontade, ela não teve oportunidade, ela nunca encostou em nada manual, ela nunca produziu nada com as mãos, nenhum artesanato, nenhuma arte. Então ela olha para uma maleta e pensa, aquilo é coisa de outro mundo, eu nunca vou ser para ela. Eu não tenho nenhuma referência de artesanato, nenhuma experiência, eu não conheço ninguém na minha volta que faz. Eu não tenho nenhum histórico. E sabe o que acontece com esse tipo de mulher? Muitas vezes, esse perfil de mulher, sabe o que acontece com ela? Ela aprende mais rápido. Mesmo não tendo experiência, ela aprende mais rápido. Porque ela não tem nada para desaprender. Ela chega com a mente aberta, sem vícios, sem eu sempre fiz assim. Ela não tem isso. Ela aprende na sequência certa desde o início. E essa sequência fica. Então, qual tipo você é? Faz diferença saber, mas o que não faz diferença é o tanto de talento que você tem. Porque o talento não é o que está em jogo aqui. Agora eu quero te mostrar por que essa distinção entre talento e capacidade importa muito, muito mais do que parece importar. Eu não estou aqui para dar uma aula de vocabulário. Eu estou aqui porque o que você acredita sobre si mesma determina o que você tenta. E o que você tenta determina o que você constrói. Se você não tentar, você não vai construir. Se você não se sente capaz, tu não vai nem tentar. Então, quando você acredita que capacidade é talento, você nunca vai tentar e pronto. Não é assim. Você não vai nem tentar. Se você acha que tu não dá jeito, não tem jeito, não vai fazer. E não vai chegar onde você quer chegar. Então você vai ficar no Instagram olhando peças lindas, maravilhosas, vai salvar fotos de materiais, vai mandar aquelas fotos de grupo para amigas com gente, olha que lindo, meu Deus, olha, tô encantada. E vai ficar só nisso. Você vai admirar, mas você vai admirar estando do outro lado. Tu não vai admirar com o olhar, nossa, e se eu fizer? Nossa, imagina eu fazer, imagina eu vender, imagina eu ter uma renda com isso. Você não se sente lá naquele lugar, você se sente do outro lado, apenas como uma espectadora, olhando e admirando. Você não se coloca no lugar de estar fazendo aquilo. Eu entendo esse comportamento, eu entendo de onde ele vem, porque admirar de longe é seguro. Admirar de longe não dói, não fracassa. Tu fica ali do outro lado só aplaudindo quem tá fazendo. Mas admirar de longe também não te leva a lugar nenhum. E é indescritível você produzir uma peça com as tuas próprias mãos. Tu tem noção quanto tu perde de você ficar só admirando de longe? Imagina você produzir uma peça única, exclusiva, alguém do outro lugar do mundo, de um outro país, ir lá gostar da sua peça, encomendar essa peça com você. Imagina você produzir algo tão único, tão especial, que pessoas de outros lugares
vão querer ter o que você faz da sua casa, do espacinho que você tem ali. Você consegue construir essas peças tão únicas, tão exclusivas. É indescritível você fazer isso. A sensação que realmente não tem como descrever. Algo tão único, tão especial. O sentimento de capacidade de você olhar para aquela peça e entender que você que criou. Que pessoas sonham em ter uma peça feita por você. Imagina você sentir isso. Não tem presente que substitui isso. Não tem compra que substitui isso. Porque é feito por você, é a prova que você consegue. Assim como nasce aquela peça, nasce em você. Quando ela fica pronta, a capacidade de você realmente conseguir fazer algo tão especial, tão único. Mas, além disso, eu preciso ser bem honesta com você, né? Não é só essa capacidade, não é só esse sentimento, essa capacidade mesmo de fazer essa admiração do outro por você. É uma oportunidade de renda. Então, por mais que tu não esteja pensando nisso, talvez você tenha chegado aqui só por curiosidade, pelo produto bonito, pela vontade de aprender uma coisa nova, e tudo bem. Mas eu quero te mostrar que é possível sim, você começar exatamente onde você está e ter uma renda trabalhando da tua casa. Existem muitas mulheres que não tinham nenhuma experiência com artesanato, que duvidavam da própria capacidade, que achavam que nunca iriam conseguir vender nada feito à mão e que hoje, trabalhando de casa, no próprio tempo, recebem encomendas, entregam maletas, entregam peças personalizadas. Quando eu comecei, eu não conhecia ninguém que fazia maleta. As pessoas na minha volta não sabiam o que era maleta, então era um universo desconhecido total. Todo mundo que eu falava de maleta olhava, como assim maleta? Então, realmente, eu poderia pensar que não era possível eu ter uma renda com maleta. Quem é que ia comprar maleta? Muitas pessoas na minha volta pensavam isso, até falavam isso. Imagina se eu tivesse ouvido essas pessoas. Agora repara o que muda quando você faz a virada. Quando você para de acreditar que isso é talento, que ninguém vai comprar, que ninguém vai pagar um valor considerável, justo no teu artesanato. Quando você para de acreditar que o artesanato tem que ser vendido barato. Quando você passa a acreditar que não precisa ter talento. Quando você começa a entender que tudo é processo, são etapas. A primeira mudança é no olhar. Você começa a olhar para uma peça linda, não como uma coisa que nunca iria conseguir fazer, uma coisa só de admiração. Você olhar com outro olhar. Tu olhar que existiram várias etapas para concluir aquela peça. Não olhar nela como um todo, e sim imaginando os processos. Aquilo que parecia impossível passa a parecer apenas distante. E quando é distante, você consegue chegar lá. A segunda mudança é na comparação. Você para de comparar o seu ponto de partida com o ponto de chegada de quem já está ali, ó, há anos fazendo o que você está começando agora. Então, se você começou agora, você está começando, não se compare a pessoas, não compare o resultado daquela pessoa que já está ali há anos fazendo aquilo, ela passou por todos os processos, todas as etapas que você está iniciando. Então, não compare o que você está fazendo com o que ela já fez, já passou, já trilhou aquilo. Se inspire, mas não compare. Não compara, porque isso pode fazer você desistir. A diferença entre vocês, entre você e uma pessoa que já está ali há tempo, a diferença é que ela começou antes e ela não desistiu. Ela percorreu a sequência antes de você. Mas é a mesma sequência que você vai percorrer. E talvez, muitas vezes, até melhor, porque você vai buscar conhecimento e o teu processo, ó, vai ser muito mais rápido. E algo que impede muito de você realmente colocar as coisas em prática, de realmente você começar a trilhar esses processos, essas etapas, é você sempre deixar a desculpa, né, te dominar. Quando tiver mais tempo, eu faço. Quando eu me sentir mais pronta, eu faço. Quando o filho ficar um pouquinho maior, eu faço. Então tu vai esperando ter tempo, tu vai esperando tudo em volta, o cenário ficar perfeito. Mas o cenário perfeito, ele não existe para ninguém. Em nenhum momento do mundo vai existir. E é isso que acontece quando você acredita que precisa do cenário perfeito, de talento. Tudo tem que estar ornando para você começar. Então, as coisas não vão acontecer porque você não vai se movimentar esperando o cenário perfeito. O cenário perfeito não existe, então você precisa fazer com o que você tem hoje, agora.
Como todo mundo fala, né? E se eu tivesse começado há um ano atrás? Você estaria orgulhosa de onde você está. E é exatamente isso. A capacidade, ela aparece. Ela aparece com a prática, com a sequência, com uma primeira tentativa, depois uma segunda, uma terceira e cada vez melhor que a anterior. O maior benefício de você entender isso agora é que você pode começar agora. Não quando você se sentir pronta, não quando as condições forem perfeitas, não quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais espaço, o filho tiver maior. Agora, porque agora é o único momento que o começo é possível. E o começo, ele não precisa ser perfeito, né? Como o cenário perfeito não existe. O começo, ele precisa existir. Ele existindo, você vai estar percorrendo um caminho, uma sequência. E eu quero que você guarde isso como uma frase que eu vou repetir várias vezes ao longo dos nossos encontros. A primeira peça, ela não é o seu destino. Ela é a prova que você consegue. O destino, ele vem depois. A habilidade completa, a peça mais complexa, a maleta que você vai se orgulhar de mostrar. Isso vem depois. Mas a primeira peça, mesmo que fique torta, mesmo que o canto não feche perfeito, o encaixe não tá certinho, mesmo que a régua escorregue, que não fique bem retinho, a primeira peça é a prova de que você consegue. É aquele sentimento, eu consigo. E ninguém vai tirar isso de você. Quando eu comecei, a minha primeira maleta, ela não deu certo. Por quê? Porque eu não continuei. Eu parei no meio do processo. E eu pensei que não tinha dado certo. Um tempo depois, eu tentei novamente. Aconteceu a mesma coisa. Mas eu fui até o final. Aí eu entendi que da outra vez, eu que desisti. Eu poderia ter ido até o final e teria dado certo. Então eu preciso te falar sobre esses erros. Porque eles existem. E eu prefiro te mostrar antes de você começar do que depois. O primeiro erro, e talvez o mais comum, e eu já errei nisso, que é pular etapas. A mulher vê um vídeo no YouTube de uma maleta pronta, linda, complexa, com detalhes delicados, tudo no seu lugar, cheio de acessórios. Ela se inspira e ela pensa, é isso que eu quero fazer. Ela tenta reproduzir aquilo direto, sem passar pelas etapas anteriores. O resultado é sempre o mesmo, é frustração. E eu te falo isso porque eu já senti isso, eu já vivi isso. A peça ela não fica como ela imaginou, o acabamento não fecha, nada fica bonito. A estrutura ela não sustenta. Aí vem aquele pensamento, viu? Eu sabia que eu não tinha jeito para isso. Eu sabia que eu não tinha que perder tempo, eu não tinha que perder dinheiro fazendo isso, porque não ia dar certo. E agora? Perdi tempo, perdi dinheiro e não tenho a peça pronta. Esse pensamento ele está completamente errado. O problema não foi a falta de jeito. O problema foi a falta de sequência. Ela tentou construir o telhado antes mesmo da fundação, e não tem como, né? A mesma coisa, não adianta tu ter um acabamento bonito ali, tu comprar um tecido lindo, maravilhoso, uma ferragem linda, e tu não ter estrutura. É a mesma coisa. Nenhuma construtora, por exemplo, vai construir um prédio pelo telhado. Nenhuma artesã experiente começa pela peça mais complexa. Toda habilidade se constrói de baixo para cima. Quando você pula etapas, você espera. Quando você pula etapas, o resultado vai ser sempre abaixo do que você espera. Não porque você não tem capacidade, mas porque você não passou pelas etapas que precedem aquele resultado. O segundo erro é a comparação com o nível errado. Então tu entra lá no Instagram, vê um monte de coisa linda, peças impecáveis, fotografadas com luz perfeita, fundo neutro, detalhe que você mal consegue enxergar na foto. E você compara isso com a sua primeira tentativa, com a peça que você ainda nem fez. Isso não é uma comparação justa. Isso é uma autossabotagem emocional. E a mesma coisa é você ter uma janela enorme ali de inspirações. Muita informação. Tu acaba vendo um monte de possibilidades e não consegue executar nenhuma. Então eu vejo um monte de peças lindas que eu quero fazer. Mas aquilo vai entrando na tua cabeça e tu não consegue focar numa peça simples. Uma peça que você vai começar e você vai finalizar e tu vai fazer ela com excelência. Eu quero te propor um exercício para você fazer a partir de hoje, a partir de agora. Quando você vê uma peça, pode ser uma maleta de cartonagem ou alguma outra peça de cartonagem, eu quero te convidar a você olhar, ter um olhar diferente para essa peça. Então, antes de tentar você criar uma peça, eu quero que você treine o olhar.
quando você ver uma peça de cartonagem, ou seja no Instagram, ou alguma rede social, ou até mesmo você ver presencialmente, quando você, né, se você puder tocar, melhor ainda. Então eu quero que você comece a olhar para 3 coisas nessa peça. Primeiro, eu quero que tu olhe o alinhamento das bordas. Os cantos estão fechados? Os cantos estão abertos? Estão retos ou estão tortos? A estrutura, a peça sustenta o próprio peso? A lateral cede quando você imagina pressionar? O acabamento, ele está integrado à estrutura? Ou a decoração está cobrindo algum erro? Eu quero te convidar a esse exercício de olhar, na verdade. É um exercício simples, ele é silencioso, ele não precisa de nenhum material. E você já pode começar nesse exato momento. É o primeiro passo da sequência, porque quando você começa a ver o que está por trás do bonito, você começa a entender o que realmente diferencia uma peça premium de uma peça qualquer. Foi um prazer ter você aqui. Aproveita, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima!